Boa tarde a todos, então. Mais uma vez, vamos para a segunda etapa da apresentação do irmão Mário e Deus, Jesus e a moral cristã. Então, Mário, é contigo. Beleza, então. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, às nossas atividades. Nós discutimos um pouco na semana passada sobre Jesus e a moral cristã e a importância, né, extremamente significativo na estruturação conceitual básica da doutrina. Talvez uma das grandes forças de Jesus, eu imagino, foi justamente ele ter alcançado uma conceituação nova a respeito de Deus, porque Deus, na medida que é uma síntese, né, que permite que as pessoas renovem o entendimento que elas têm sobre o sentido da vida, sobre o significado da vida e sobre a forma como tem que ser o seu comportamento em relação a essa concepção, permitem que toda a sua vida vá sendo modificada, né? Então, hoje, né, digamos assim, trabalhando dentro desse enfoque, dessa postura do Jesus, né, no sentido de modificar o conceito, o entendimento de Deus que tinham até aquela época, né, trazendo a ideia de um Deus como Pai, né, no sentido de uma relação afetiva, mas plena de dever e de responsabilidade, a relação básica através da igualdade entre todos que existem e do amor como ponto básico dessa igualdade, acabou trazendo uma renovação muito significativa. Então, hoje eu vou aproveitar e vou discutir alguma coisa daí mais sobre Deus, que é esse conceito fundamental da doutrina, né? Então, vamos começar aqui com algumas colocações que eu acho que são significativas. Por exemplo, quando vocês vão ler ou estudar sobre Deus, vocês veem muito essa questão, se é possível conhecer. E você tem várias respostas, né? As mais comuns são essas que eu estou relacionando aqui abaixo. Ó. Por exemplo, tem o pessoal que acha que não é possível conhecer Deus, né? Porque é difícil, é distante, não há palavras, ele é inefável, né? Ele está além da compreensão, ele é um mistério. Se você for levar a sério essa posição, você abandona e deixa de operar o conceito de Deus, porque sempre algum entendimento de Deus você vai ter, né? A outra é aqui, essa 2, por exemplo, que o pessoal trabalha assim, Deus é um sentimento, é um afeto, é uma emoção. Várias correntes que trabalham a ideia catártica, a ideia mística, elas justificam esse entendimento, né? A abordagem de Deus é só através de um sentimento. Mas eu chamo a atenção, que sentimento é de sentir, como eu me sinto. Afeto é como alguma coisa me afeta, me influencia. Então, sentimento e afeto, ele é sempre consequência de alguma compreensão prévia que você também tenha de Deus, né? Tá? Uma terceira que a gente vê com muita força é assim, dizer que Deus é uma revelação, né? Ou seja, ele está além da razão, mas há um conteúdo revelado por alguma coisa externa, o próprio Deus, anjo, livros sagrados, enfim, as várias religiões trabalham, muitas religiões, muitas igrejas trabalham fontes diferentes de revelação. Seria um pacote e, basicamente, se implica numa intermediação, né? E claro que isso costuma dogmatizar-se e também é visto em concepções esotéricas, né? Quando eu trabalho a ideia de revelação, eu abro mão, né, digamos assim, da minha responsabilidade de estar entendendo Deus, né? Eu deixo para uma outra pessoa fazer isso. Outra forma de tentar entender Deus é a ideia de razão negativa, né? O que é razão negativa? Dizendo que Deus está muito fora do nosso alcance, eu não consigo dizer o que Deus é, mas consigo dizer o que Deus não é, né? Então, não se pode dizer o que ele seria a chamada teologia negativa. Ela tem seu valor, né? Quando eu digo assim, Deus não é uma pessoa, Deus é não pessoal, isso é um exemplo de teologia negativa. Eu digo que ele não isso me ajuda a me aproximar do que ele é de fato, né? Desde que eu não imagine que só há essa abordagem, ela também é útil daí e tal, né? E uma outra é a chamada razão positiva, que é um pouco a postura e o entendimento da doutrina, né? Ou seja, a razão, o que é razão? A capacidade de argumentar, sustentar, justificar, né? E a experiência constroem de forma gradativa a compreensão do que é Deus, né? Então, a doutrina, ela basicamente trabalha, aborda, considera Deus através desse aspecto aí da razão positiva, tá? Chamando sempre atenção, né? Quando vocês forem no exercício medíocre, por exemplo, abordar, discutir Deus, tá?
vocês talvez sintam alguma coisa assim, ó. Discutir Deus, digamos assim, é uma forma de negar Deus, né? Algumas pessoas reagem, elas são treinadas e acostumadas a congelar a ideia de Deus, deixam ele lá num canto e não discutem. Mas se Deus é talvez o conceito religioso mais importante, deixar ele de lado, de certa forma, também é deixar de lado a religião, né? Então, discutir Deus não significa negar Deus de maneira nenhuma, né? Vale sempre aquela frase do irmão Leocádio, né, que há o Deus que nos criou, né, no sentido do que ele é de fato, e o Deus que nós criamos, ou seja, aquilo que a gente vai alcançando e vai conseguindo construir ao longo do tempo, né? Então, Deus exige sempre o quê? Questionamento constante, intenso e profundo, para poder fazer, dentro da doutrina, por exemplo, a expressão, né, de atitude e postura religiosa. Exemplo na história aqui, o Sócrates aqui está demonstrando alguma coisa, ó. Sócrates, quando fala de múltiplos deuses e reduz a um deus só, ele foi acusado do quê? De impiedade, né? De ser ateu, né? De estar negando os múltiplos deuses. Spinoza aqui, por exemplo, quando ele nega um Deus pessoal, totalmente transcendente, e trabalha um Deus que se aproxima do mundo, do universo, também foi chamado de ateu. Mas foram homens corajosos que estavam tentando renovar o entendimento que se tinha de Deus. Então é importante, para qualquer conhecimento, e Deus também é um objeto do conhecimento, é sempre a ideia do conhecimento ser construído, ser parcial, limitado, possível, provisório, criticável, biodegradável, que a gente trabalha com tempo a ideia do biodegradável, aperfeiçoável, evolutivo, né? E muito longe, tem que estar sempre longe da ideia do revelado, do pronto, do completo, do absoluto, do definitivo e do acabado. Senão Deus vai respondendo às nossas expectativas, o conceito de Deus vai respondendo às nossas expectativas durante um tempo, mas na medida que o contexto, as circunstâncias e nós mesmos vamos nos mudando, se esse conceito ficar congelado, ele deixa de fazer a sua função principal, que é dar resposta às pessoas, né? Tranquilo? Como é que esse conhecimento caminha, né? 3 formas, eu acho que sempre é importante destacar isso, né? Ou eu vou ampliando, ó, eu alcanço um núcleo do que é Deus, e aos poucos a experiência, a vivência, a razão vai fazendo com que ele seja ampliado, ó. Por exemplo, lá no começo da história, a relação com Deus foi vista lá no tempo de Moisés como um contrato, né? Depois ele caminha e evolui, ó, é um contrato, mas que é justo. Depois ele é justo e há misericórdia nesse contrato. Depois ele evolui, ó, e essa relação objetiva é o amor. Então você veja como eu vou aos poucos ampliando o conceito e o entendimento que eu tenho de Deus. Outro que a gente chama de negação e substituição. Ó, o conceito que eu tenho de Deus está tão inadequado que em algum momento eu tenho que abandoná-lo, deixá-lo, né? Um exemplo típico é aqui, ó. Durante muito tempo nós trabalhamos um conceito de Deus como pessoa. Foi útil até que eu consiga alcançar que, ó, talvez seja mais adequado considerar um Deus não pessoal. Então, deixo de lado o pessoal e trabalho a ideia de Deus não pessoal, né? E um outro, que é mosaico ou spot, né, na realidade, significa o quê? Questões complexas, como vida, justiça, verdade, e mais ainda Deus, eu nunca consigo fazer uma abordagem completa, né? Tem aspectos que eu conheço e tem aspectos que eu desconheço. Um exemplo típico é assim, algumas características de Deus se enquadram numa visão, numa abordagem imanente. Algumas características de Deus, elas se enquadram numa abordagem transcendente, né? Então, eu vou trabalhando com esse mosaico, não tenho uma visão definitiva, mas tenho visões parciais úteis de acordo com o momento que eu estou vivendo, tá? Então, que vale a pena chamar a atenção, veja uma coisa assim, se vocês pegarem no linguagem do dia a dia, tem várias expressões, tá, que exprimem conceitos teológicos antigos e a gente às vezes não se dá conta. Então, a gente, como estudioso da doutrina, né, trabalhando lá com o pessoal novo que está chegando no exercício mediúnico, por exemplo, ó, a gente deve abandonar ou deve ressignificar? Né? Vejam aqui como é comum. Deus te proteja, vá com Deus, fique com Deus, Deus me acuda, Deus me ajude, valha-me Deus, Deus tudo vê, castiga, salva, abençoa, Deus me livre, né, se Deus quiser, pedir a Deus, Deus te pague, adorar, temer a Deus, venerar, cultuar, né? Será que faz sentido? Né? As pessoas vão usando, a língua ela tem uma inércia para mudar, mas no fundo ela está traduzindo provavelmente conceitos de Deus que a gente já abandonou, né? Deus protege alguém em particular? Não faz sentido, né? Ele afasta as coisas que estão acontecendo com você? Não.
O que acontece é resultado causal de tuas ações ou da ação de outras pessoas, e assim por diante, né? Faz sentido achar que Deus quer veneração, adoração, culto? Não, não, mas está na língua, está embrenhado nos conceitos, né? Ao mesmo tempo, você vê que tem metáforas, analogias comuns que as pessoas às vezes acabam não parando para refletir, ó. Elas são muito comuns, né? Mas não vale a pena ressignificar, né? Ó, Deus como pai, como mãe, Deus como amor, como justiça, como bondade, como verdade, como força, como energia, como poder. Será que se eu não ressignificar faz sentido? Claro que Deus não é pai nem é mãe, né? Mas talvez para as pessoas seja o mais próximo de uma relação profunda de afeto com alguém, né? Ou o pai, ou a mãe, né? Deus é amor, justiça, bondade? Não, né? Mas são grandes expressões que aproximam a pessoa do entendimento do que seja Deus, né? Força, energia, estão mais ligados ao mundo físico, mas dá a ideia de ação, né? A pessoa consegue expressar a ideia de ação. Então, são analogias ou metáforas comuns que vale a pena a gente estar sempre dando uma revisada. Então, na caminhada humana, quem vai construindo o conceito de Deus é o Espírito, né? Para nós, um ser vivo, que alcança inteligência crítica, consciência de si mesmo, principalmente dos seus limites, né? Quando alcança a consciência dos seus limites, ele busca a questão de sua origem, sua gênese, e o significado e o sentido da sua existência, e principalmente a ação concreta que ele tem que ter em função desse entendimento, né? É um ser com inteligência crítica, consciência de si mesmo, que vai alcançando o quê? Capacidade de fazer escolhas, liberdade. Ou seja, ele tem condições de determinar sua trajetória e tem condições de fazer as escolhas morais, né? Ou seja, como nós devemos viver. E aí vai construindo um acervo e um legado, né? E é desse exercício que a gente vai, ao longo da história, vendo justamente a construção, né, do conhecimento a respeito de Deus. Aqui alguém conhece essa imagem? Não? É uma imagem que chega a emocionar, né? Ela deve ter ali 4, 5 milhões de anos, numa região da Tanzânia, chamada Laitoli, por exemplo, tá? São pegadas, ó, uma pessoa, um ser maior, talvez um adulto, e uma pegada menor, provavelmente uma criança, um adolescente, alguma coisa. E feito provavelmente por alguém parecido com essa aqui, né, que é uma reconstrução da famosa Lucy, né, que é um australopiteco. Tá? Essa história nossa começa 6, 7 milhões de anos atrás. Ó. E a partir daquele momento, lembra que a gente falou de inteligência crítica, consciência e tudo mais? Ela não se faz de imediato, né? É um processo evolutivo, gradativo, que esses seres vão aos poucos construindo de entendimento. Tá? Aqui mostra a evolução da face, né? Tentativas de reconstrução em função das evidências de Crane, né? Nossa história, nossa trajetória evolutiva, mas também nossa trajetória evolutiva tentando entender a existência, tentando entender a vida. Claro que as respostas iniciais, elas são mágicas, enfim, né? E só aos poucos elas vão sendo construídas de forma racional, né? Ó, ao lado e para e passo com esse grande esforço aqui tecnológico, né? Ferramentas, isso aqui é um machado de mão, é uma ferramenta fantástica que permite a pessoa fazer, é um instrumento multifacetado, permite que a pessoa construa muita coisa. Ao lado dessa capacidade, você vai criando o quê? Ó, esse aqui é uma reconstrução de um Neandertal, né? Já falaram muito mal dele, dizendo que ele não tinha muita inteligência, nada, e atualmente ele tem sido resgatado, né? E surge o Neandertal aí por 500, 1000 antes de Cristo, e eles sobrevivem até 30 mil, mais ou menos, antes de Cristo, tá? Convivem com o que a gente chama de Homo sapiens, né? E atualmente há toda uma discussão a respeito de intercâmbio, inclusive reprodutivo, do Neandertal com o Homo sapiens, né? Tem trabalhos que mostram que talvez até 10% do genoma, principalmente do pessoal da Europa, pode ter componentes neandertais, tá? O que importa para a gente? Ó, que desde essa fase neandertal já tinha uma preocupação a respeito da vida e do pós-vida, né? Você tem evidência de enterro, por exemplo, com alguns cuidados que já demonstram alguma preocupação em relação, ou alguma concepção, acho que não tem ideia de qual seja, mas a parte da evidência material ajuda a entender que ele já está preocupado com essa questão, né? E daí? O que vem depois? O que acontece? Não só
no Neandertal, né? Mas aqui é uma montagem do que seria o Homo sapiens sapiens, né? Tentando fazer o quê? A mesma coisa, tá? Chama atenção, veja que ele tem no pescoço, ó, tá? Já tem alguma coisa de enfeite, ou de arte, se você preferir chamar, né? Tá? E também tem evidências de essa preocupação com enterrar, por exemplo, os mortos, né? Ou seja, instrumento próximo, pólen indicando que flores talvez tenham sido colocadas, a postura especial da pessoa, evidências de uma pintura vermelha chamada ocre, né, que demonstra algum tipo de entendimento, talvez associação com vida, com sangue, a gente não tem ideia, mas indica realmente alguma preocupação e mostra que eles estavam tentando elaborar respostas religiosas, né. Aqui é uma recriação, né, artística do que seria o principal modo de vida nosso, né. O Homo sapiens sapiens varia um pouco conforme a época, mas atualmente tem estimado que ele surgiu há 200 mil anos, mais ou menos, tá? De 200 mil anos até 12 mil anos, a forma de vida era essa aqui, ó, de caçador-coletor. Pequenos grupos, 30, 40 pessoas, né? Caçando, coletando, comendo carcaça e assim por diante, tá? Então, a maior parte da nossa vida a gente andou, tá? Por isso que temos que andar hoje em dia. Ó, e mesmo assim ela não acabou, ó. Se você der uma olhadinha, nós temos vários grupos, temos lá os aborígenes da Austrália, aqui são 2 grupos na África, ó, ainda vivem, claro que já um pouco mesclados com a cultura atual, mas ainda vivem na forma caçadora-coletora, próxima, né, talvez dando uma ideia do que tenha sido a vida lá no Neolítico, com concepções religiosas, né, próprias, histórias, mitos, lendas e tentativas de entender a vida, tá? Depois esses grupos, ó, 10, 12 mil anos atrás, ó, eles vão parando. Começa a criação de animal, ó, a domesticação, e aqui começa o que? A agricultura. E as primeiras cidades, ó, os primeiros acampamentos. De nômade, passa por fase de seminômade, e começa a ter algum tipo de vida sedentária. Primeiro vilas, tá? E depois as primeiras cidades. Essa aqui é Jericó, uma das primeiras conhecidas, há uns 12 mil anos atrás. E essa aqui é Satal Hayuk, lá na Turquia, 6.700 antes de Cristo, então daria uns 9 mil anos atrás, mais ou menos, tá? Aqui já começa a ter daí algum grau de especialização, né? O que é interessante, só voltando aqui um pouquinho, começa a ter algum grau de especialização. Alguns elementos da cultura começam a se especializar na atividade religiosa, que mais tarde vai surgir a figura do sacerdote e vai se cristalizar em estruturas, em unidades sociais que a gente vai chamar depois de igreja, né? Mas, ó, o que eu posso encontrar? Que a turma, ó, olha aqui a qualidade e a beleza artística dessa menina. O que significava para eles? A gente não tem ideia. Essa outra figura aqui chama-se o Homem-Leão, uma cabeça de leão e um corpo humano. Que significado tinha, né? Para alguém se dar ao trabalho de esculpir, né? Quantos de nós teríamos a capacidade hoje de fazer esse trabalho? Já gasta, ó, você vê que foi bastante utilizado, mas tinha um significado para essas pessoas. A gente não consegue também, novamente, ter uma ideia clara, mas realmente significa alguma coisa, né? Para a pessoa dedicar seu tempo a construir, tá? Essa forma aqui tem várias bem assemelhadas, chama-se Vênus, né? E são várias figuras, né? Com as mamas mais acentuadas e as nádegas, né? Não só essa, mas em vários locais foram achados. Tem algum significado ligado à fertilidade? A gente não tem ideia, mas talvez tenha alguma ligação, né? A sobrevivência deles dependia da fertilidade das plantas, da fertilidade dos animais e dos membros do seu próprio grupo, né? Aqui, em relação à caça, veja a qualidade aqui do entalho, ó, né? Por que eu tinha que fazer o animal em uma escala menor? Para treinamento, para garantir algum sucesso. Então, você vê o tempo todo a tradução do pensamento, as marcas da sua mão, individualidade, né? Desenhos dos animais em que eles atiravam lanças, por exemplo, né? Talvez tivesse todo um significado religioso por trás, tá? Bem, quando a gente pensa na história de Deus, né, Deus é sempre um conceito tardio na história da humanidade, né? Quando ele cruza aquele limiar da consciência de si mesmo, tem consciência da sua limitação, ele vai tentando explicar alguma coisa fora, né? Que justifique, né? E claro, né? As coisas evidentes, o Sol, né? O ciclo diurno, ele está o tempo todo. Então, o Sol, ele participa dessas tentativas de ser um poder fora
da sua realidade, que explique e justifique a sua origem e, ao mesmo tempo, o seu futuro, né? A Lua também, né? O ciclo lunar, bastante típico e tal, tem várias civilizações que ainda usam um calendário lunar, fácil de você ver as fases, então é evidente que a pessoa tentasse utilizar como uma referência fora para fazer as explicações, tá? A Via Láctea. Hoje em dia a gente quase não vê a Via Láctea, né? Por causa da luz das cidades, né? Mas basta você estar numa noite escura, num lugar que não tem eletricidade, você vê como devia ser algo extremamente marcante, você vê estruturas semelhantes. Então é natural, o Sol, a Lua, as estrelas, né? Coisas que eles não conseguiam explicar, tempestades, raios, trovões, a chuva, né? Básica e fundamental para quem dependia da agricultura. Então eles vão colocando essa força, essa tentativa de explicação em fenômenos astronômicos, atmosféricos, etc., etc., para, de acordo com várias culturas, tentando encontrar alguma explicação, né? Às vezes, nas questões geográficas, ó, esse aqui é o Monte Fuji, ó, né? Até hoje ainda é uma figura importante, ó. Então, o Monte Olimpo, o Monte Fuji, né? Você joga para os acidentes geográficos também alguma tentativa de explicação, né? Cavernas são típicas, né? Aqui os maias, por exemplo, os cenotes dos maias, né? As cavernas, o submundo, era a habitação das forças que controlavam o mundo dos vivos, né? Os gregos tinham lá no Etna, na Sicília, com o vulcão, entrada para o reino dos mortos e assim por diante, tá? Então, você vê que da natureza, desses fenômenos atmosféricos, astronômicos, geográficos, as pessoas vão aos poucos, sem abandonar essas concepções antigas, mas vão jogando para o ser vivo. Ó. Os vegetais e os animais passam a ser referências poderosas, né? Eu sempre brinco quando falo esse tema, que mesmo hoje, né, se a gente pensar uma vez por ano, né, a gente faz uma referência ao vegetal, né? Quando a gente monta o pinheiro de Natal, por exemplo, né, não deixa de ser uma lembrança do período, né, do Tannenbaum, da árvore sagrada e assim por diante. Tá? Então veja como vai evoluindo, e você vai vendo vários aspectos de acordo com a cultura em relação à questão da divindade. Vai evoluindo, ó, e de repente a própria cultura, o próprio grupo, isso aqui é um exemplo típico do totem, né? Esse é o totem clássico lá dos índios norte-americanos, né, do Canadá e tudo mais, tá? Mas a forma totêmica, né, de ter um símbolo que agregue o grupo, que sustente esse poder, também foi aparecendo ao longo da história. Não é a pessoa, mas é o grupo, né? E o totem representa bem essa força, esse grupo, da unidade, do conjunto. Então você vê que você vai evoluindo e vai aproximando de você esse poder, tá? Até que em torno de 4.500, por aí, antes de Cristo, mais ou menos, começam a surgir as primeiras formas de escrita. A primeira é a cuneiforme, a primeira civilização atualmente descrita é a sumério-acadiana, tá? E você vê a beleza e a fantástica de você dar uma olhadinha, como aqui tem uma mensagem, ó. O que a gente pode ver, ó? Esse símbolo aqui, ó, é igual a esse símbolo. Mas o que significa, né? Você vê como esse símbolo aqui e esse aqui, ó, são iguais, né? O que a pessoa quis dizer, né? Tem gente que consegue traduzir, mas você olha, tem significado e a gente está distante do entendimento exato do que eles colocaram, tá? O que aconteceu? Quando você começa a ter as civilizações, né? Sumério-acadiana, um pouquinho de tempo depois a egípcia, mais tarde a indiana, depois a chinesa, você vai tendo, então, o aparecimento do que a gente chamaria habitualmente de Deus. A figura de um Deus, de uma pessoa, você vê como é tardia, ela surge na história em torno de 6.000 anos atrás, né, 4.000, 4.500 antes de Cristo, tá? Eram figuras ligadas a algum bem cultural novo adquirido, né? Ser mítico que trouxe o fogo, que trouxe o controle da agricultura, que inventou algum tipo de benefício para aquela cultura. Aqui, por exemplo, é uma forma, o que ele tem na mão? Ó? Tem ideia do que ele tem aqui? Ó? Tá? Isso é uma foice. Então, é ligado a alguém que trouxe a agricultura, que trouxe o milho, enfim, né, é uma forma. Daí ele começa a assumir de um ser especial, poderoso, tá? Ou é um rei ou um governador, né, que vai ficando, que existe, ou existiu na realidade, vai ficando mítico, tá?
também acaba sendo divinizado de alguma forma, tá? E você tem os heróis, tá? Que também vão sendo, aos poucos, transformados em Deus, né? Hércules, por exemplo, na cultura grega é um exemplo. Esse aqui é Gilgamesh, ou Gilgamesh, tá? Que é o personagem da epopeia mais antiga que você tem. E é um relato, uma epopeia mesmo, ele e um amigo chamado Enkidu, eles vão atrás de várias lutas, brigas, até que o amigo morre, ele começa uma caminhada em busca da imortalidade, de encontrar a planta que trouxesse a imortalidade, ou seja, é uma epopeia a respeito do significado da vida, né? E do principal desafio das pessoas, que é a finitude física. Daí, né? Ele perde, a planta é comida por uma serpente, ele acaba se conformando com a mortalidade, né? Esses aqui são de 1500 a.C., mas o personagem, provavelmente semilendário, provavelmente foi viveu mesmo, foi um herói em torno de 2500 a.C., mais ou menos. Tá? Então, as três principais origens. Tem também a deusa mãe, ou a mãe terra, tem também o senhor dos animais, são várias formas divinas que foram sendo acompanhadas, tá? Então, aí que surge a ideia de Deus. Eles são organizados em grupos, aí são vários deuses, né? Veja como esse é maior, esse aqui é Baal, e ele vai sendo controlador das outras divindades, né? Cidades conquistadas colocam seus deuses sob o comando do deus principal, aqui é da Babilônia, né? Baal era o senhor da Babilônia. Então vai tendo o politeísmo, várias divindades que vão tentando explicar e dar respostas para as pessoas, tá? Não é só lá na Mesopotâmia, mas você tem no Egito, várias divindades, tá? Preste atenção que no meio do politeísmo vai se destacando um triteísmo, que a gente chama, né? Osíris, tá? Ísis, e aqui você tem 7, são 3. É muito forte a ideia em algumas culturas da trindade, tá? E outra coisa interessante, lembra que eu falei das várias fases, você tem um que é animal ainda, é falcão, e é humano, que é Horus, né? Você tem um aqui que é Ibis, que é um pássaro, tá? Que é o Tote, com o humano, tá? É mesclado, não morre, né? Vários deuses têm plantas na mão, tem raios na mão, vai fazendo a mistura das várias fases. Aqui o chacal, no Anubis, o chacal e é uma pessoa, tá? Você tem aqui mais próximo da nossa cultura, que a gente está mais acostumado, você veja que é o politeísmo grego, tá? Com várias divindades, né? Parte da nossa formação clássica. Na indiana também, tá? E também triteísta. Você tem Shiva aqui, tá? Você tem Vishnu aqui e tem Brahma, tá? Embora tenham centenas de deuses, acabam se destacando 3, Também essa questão de 3, de trindade, tá? Os deuses, eles vão sendo organizados, tá? E vão sendo estruturados com o que a gente chama de panteão. Ou seja, mesmo sendo politeísta, eles vão alcançando uma unidade, tá? E, aos poucos, um deles, aqui no caso da cultura grega e depois romana, Zeus ou Júpiter, ele vai se destacando e sendo o chefe, né? O pai, por exemplo, porque a estrutura é familiar. Ele sendo o pai é o que tem mais poder e é o que comanda os outros. Então, ele vai organizando o panteão. Entre muitos deuses, um deles vai se destacando. E isso vai evoluir, né? Aqui destacando para a trindade, aqui Brahma, Vishnu e Shiva, então vários vão escolhendo deuses do conjunto maior de divindades para fazerem um processo de culto, né? Aqui você tem em torno de 600, mais ou menos, essa aqui é uma representação de Zoroastro, uma certa dúvida sobre a data em que ele nasceu, mas em torno de 600, a maioria concorda, na Pérsia. E ele introduz do politeísmo, que são vários, o panteão, que é uma organização, o triteísmo, que são trindades preferenciais, e ele introduz o dualismo, há duas forças, Ahura Mazda, que é o bem, e Ahriman, que é o mal. E o ser é livre para escolher se ele vai trabalhar com o bem ou com o mal, né? Que é chamado de mazdaísmo, zoroastrismo, etc., em torno de 600, né? Daquelas múltiplas divindades, vai se alcançando uma divindade dual, duas, né? E nesse processo de evolução, em torno de 1400 a.C., mais ou menos, você tem um dos primeiros exemplos de monolatria, de adoração de uma divindade só. Esse aqui é Amenófis IV, o Akhenaton, né, o Akhenaton,
Aqui é uma de suas esposas, né? Nefertiti, né? Vejam a qualidade, né? E a beleza da escultura, né? Tá. Ele tinha esse rosto mesmo, assim, né? A fase, o período dele como faraó é um período que a escultura ela se transforma de forma mais realista, né? A escultura egípcia era muito ritual, sempre de uma certa forma, né? Na época dele, as suas características físicas, mesmo seus defeitos físicos, acabaram sendo representados. Isso é interessante na evolução da arte. Tá? E uns poucos anos depois, 1200, 1250, você tem também Moisés, por exemplo, que também traz, não o monoteísmo, turma, né? Ele traz a monolatria, daquela quantidade de deuses que existiam, ele se referencia a um, tá? Que passa a ser feito o quê? Uma relação especial. Uma latria é a adoração, né? De um Deus só, embora ele não negue os outros deuses. Mas Moisés é um ponto de inflexão importante, porque ele estabelece com clareza uma relação objetiva com a divindade, né? Antes predominava uma relação voluntariosa, caprichosa, a pessoa tinha que adivinhar o que a divindade queria, né? Os sumério-acadianos, lá, por exemplo, eles se achavam escravos da divindade, né? Eles tinham que trabalhar, produzir alimento e estar sempre oferecendo os alimentos para as divindades. Aqui com Moisés muda um pouco, né? É o indivíduo que faz a relação, ele é livre para fazer aceitar ou não esse contrato, e esse contrato é bem objetivo, né? O símbolo tradicional são as regras, os mandamentos, né, os 10 mandamentos, daí e tal, tá? Mas ele não é da monolatria. Então, quando vocês forem trabalhar, por exemplo, as questões com os iniciantes de revelação, as pessoas falam muito, né? Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda, o Espiritismo é a terceira. Tem que tomar muito cuidado. Turma. Primeiro que a revelação tem um conceito diferente fora, tá? Revelação, para a maioria das pessoas, é algo que vem de fora para dentro. E para nós é sempre um sentido construído dentro da própria cultura, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de revelação dá uma ideia de exclusivismo, como se a doutrina quisesse que todos, no final, acabassem sendo espíritas, ou que o espiritismo tivesse fosse mais verdadeiro, entre aspas, do que os outros entendimentos religiosos. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E, historicamente, ele não é o pai do monoteísmo, tá? Chama atenção alguma coisa na cabeça dele? Aqui uma pequena digressão, não? O que ele tem na cabeça? São 2 chifres, né? Veja que interessante. E sabem por quê? Um erro de tradução, né? Quando um cara chamado Jerônimo traduz do grego, em 400 depois de Cristo, né? No Novo Testamento, do grego, e o Velho Testamento também, para o latim, tá? Eram raios, né? De luz, ou iluminação que saía, e a tradução acabou saindo com o chifre, né? Então fica estranho. Tá em Roma, né? Numa igreja chamada São Pietro in Vincula. Eu acho que é uma das mais bonitas obras do Michelangelo, mais do que a Pietà, né? E mais do que Moisés. Então, Moisés está lá em 1200, ele propõe a monolatria, que existiria uma relação especial com uma divindade. E aos poucos esse conceito vai evoluindo. Ó. Você tem aqui um cara da cultura judaica chamado Amós. Ele diz assim, ó, tá vendo esse Deus de Moisés? É um Deus que é justo. Nos vários escritos dele você consegue perceber isso. 800, por aí mais ou menos. Um pouco depois, você tem um cara chamado Oséias. Ele diz assim, tá vendo esse Deus de justiça que o Amós falou? É um Deus de misericórdia, né? Então, ele traz a ideia da misericórdia, tá? E esse aqui, em torno de 500, por aí, 550, é Isaías. E é ele que fala, com todas as letras, que há um Deus só. O Deus dos outros, o Deus de Israel, é um Deus só, é um Deus de todo mundo, né? Então, o monoteísmo, colocado de forma muito clara, é por Isaías, tá? Só tem um pequeno senão que o trecho no Velho Testamento, que é Isaías, de fato, não foi escrito por um autor só. Os pesquisadores conseguem identificar no que é chamado de Isaías, né? 3 autores, né? O primeiro Isaías, o que fala desse monoteísmo puro é o segundo Isaías, né? Eles não sabem quem foi, chamam de segundo Isaías, ou em grego, Deutero, né? Deutero Isaías, tá? Só chamando atenção. Tá? E o último, né, não digamos assim, dos profetas, né, fala que esse Deus de justiça, misericórdia, né, que é único, é um Deus de igualdade e é um Deus de amor, que foi Jesus, né.
Vejam aqui os peixes, né? Aqueles símbolos primitivos do cristianismo. Né? Então, vai mudando o entendimento que a gente tem desse Deus, do monoteísmo. Né? Vejam que interessante, que curioso como vai se transformando a ideia de Deus. Né? Tá? Só que, a partir de 400, por aí mais ou menos, depois de Cristo, vai surgindo o que a gente chamaria de igreja, né? Que vai meio que sequestrando o conceito de Deus e vai dogmatizando. Né? Há um pacote, Deus onisciente, onipotente, mas não se pode mexer. A relação dessa divindade com o mundo seria através da graça, do dom, da prece, e haveria um grupo intermediário que é a igreja, né? Ou seja, os sacerdotes, eles que fariam a intermediação. Então, essa forma deturpada de ver o monoteísmo ficou conhecido como teísmo, né? Tel é Deus em grego, então ficou conhecido como teísmo. E na medida que a coisa foi evoluindo, e vários pensadores surgiram, John Locke é um deles no século XVII, e Voltaire no século XVIII, mas vários outros, né? Uma quantidade grande de pensadores, vão tentando tirar Deus dessa equação de acesso à divindade, né? Então, Deus, ele não é mais acessível pela revelação, por aquele pacote, né, que a igreja defendia. Ele é acessível pelo entendimento, pela razão, pela compreensão. E o homem tem capacidade de fazer essa relação pessoal com a divindade através do entendimento que ele tem. E a relação da divindade com o mundo se faz através das leis, né? Leis físicas, químicas, morais, e aos poucos eu vou entendendo. Então, essa forma de ver o monoteísmo, né, precisou de um termo especial. Então, passou a ser chamado de deísmo. Aí de Deu, né, que é Deus, daí em latim. Aí essa é a diferença entre teísmo, ligado àquela concepção de Deus único, mas dogmatizada por uma igreja, e a ideia aberta de Deus acessível pela razão. Né? O deísmo foi perdendo um pouquinho a moda, porque o iluminismo perdeu um pouco do seu peso. Vários iluministas ou se transformaram em agnósticos ou em ateus, e a reação da igreja foi dizer que esse conceito de Deus, o deísmo, era um Deus distante, né, que criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte, não estava presente para ajudar as pessoas quando enfrentavam as suas dificuldades. Né? Tranquilo. Você tem conceitos diferentes de divindade, ó, em várias outras religiões, não vamos ter tempo de entrar, né? O budismo aqui, por exemplo, lá pelo século VI a.C., né? Não existia uma forma de um Deus pessoal, tinha uma realidade última, né? Tá? Mas mesmo em várias culturas, você vê as estátuas, ó, e vê como o Buda acaba assumindo o papel de uma imagem adorada, venerada, se faz prece, pedido, se deixa presente, flor. Esse aqui, na mesma época, é o Mahavira, que é do jainismo. Também é a mesma coisa, né? As formas e as figuras acabam sendo cultuadas porque as pessoas têm dificuldade em entender essa ausência de um Deus pessoal. Né? Aqui Confúcio, tá? E aqui Lao Tse, que é um dos fundadores um dos principais pensadores do taoísmo. Né? Tá? No Ocidente, nós temos também vários pensadores que não trabalharam a ideia de um Deus pessoal e não deixaram de ser profundamente religiosos, né? Aqui a gente tem o exemplo do estoicismo. Ó. Você tem Zenão, que é tem vários, tem esse é de Sítio, né? Para separar do Zenão de Eleia. Esse é o Zenão da cidade de Sítio. 300 antes de Cristo ele começa com o estoicismo. Aqui você tem Epiteto, que era um escravo liberto no tempo de Nero. E aqui você tem Marco Aurélio, no ano 100 e pouco depois de Cristo, que é o imperador de Roma, todos desenvolvendo as ideias estoicas, ou seja, Deus era a inteligência, a razão, a alma do mundo. Um conceito que vai ficar conhecido como panteísmo, né? Deus e o mundo, a natureza, se aproximam bastante. Não fica quieto, você vê ao longo da história, você tem um montão de gente que pensa assim, ó. Você tem esse cara aqui, Plotino, que viveu em 200 por aí, mas o cristianismo ainda estava crescendo, ele não fala nada do cristianismo, ele é um neoplatônico, mas ele trabalha a unidade, o uno, não trabalha uma divindade pessoal. E você tem vários outros pensadores, ó, Scott Erigenes, Nicolau de Cusa, Mestre Eckhart, Jacob da Boêmia e Giordano Bruno, né? Alguns deles são difíceis de ler, são chatos, alguns são místicos mesmo, então a gente não tem muita identidade com a concepção prática deles, né? Mas todos são interessantes porque tentam sair de um conceito de Deus pessoal
e trabalhar um conceito de Deus comunidade, né? Alguns tiveram suas obras proibidas de divulgação, outros foram obrigados a retratar, e o mais famoso foi Giordano Bruno, né? Que foi queimado, não só por isso, mas entre os vários motivos, as suas ideias religiosas aí, né? Porque pensava diferente, né? Foram acusados de ateus, etc, etc. Né? E o que é muito marcante, um pouco depois, tá? No século XVII, o Spinoza. Algumas colocações dele são panteístas, mas algumas colocações, depois, mais tarde, vai ser criado um rótulo que hoje a gente chama de panenteísmo. Panteísmo é tudo é Deus, panteos, né? Panteísmo. Ele cria uma coisa que foi chamada de pan, tudo em Deus, né? O panteísmo, a natureza e a divindade se confundem. No panenteísmo, que Spinoza, por exemplo, defende, ele diz que a natureza está em Deus, mas Deus é maior, vai além do que a natureza, o existente, o universo e assim por diante. Também foi acusado de ateu. Tem alguns autores que mesmo hoje dizem que ele é materialista, né? Você vê, porque a pessoa não consegue entender um conceito de Deus que não seja aquele Deus antigo do Deus pessoal, né? Tem o autor que fala de Spinoza dizendo que ele estava mergulhado, né, embriagado de Deus, porque toda a obra dele expressa realmente um conceito de Deus. Então, aqui é só um esqueminha que facilita. Deus, aqui tem também o conceito de transcendência, né? Deus externo, transcendente em relação ao universo. Se essa relação se faz dogmática pelo dom, pela graça, pelo milagre, foi chamada de teísmo. Se essa relação se faz através de leis que a razão pode, aos poucos, ir descobrindo, é chamada de deísmo, né? O panteísmo, Deus e o universo se sobrepõem e casam um com o outro, e o panenteísmo, tá? Aqui tem o universo e Deus seria maior do que o universo, né? Aqui é transcendente, aqui seria um Deus imanente. Aqui pode ou não ser um Deus pessoal, aqui necessariamente já não é mais um Deus pessoa, né? Tranquilo? Bom, continuando então, o que eu gostaria? Eu destaquei lá, né? Então, a evolução do conceito do Deus que nos interessa, né? Você tem um Deus pessoal, tá? Então, sempre quem entende Deus como pessoa vai sempre perguntar quem. E quem vê Deus como não pessoal, tá? Vai perguntar o que é Deus. E aí é uma diferença muito grande. Se vocês lembrarem lá, né? Da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, né? Kardec pergunta o que é Deus, ou seja, é um conceito não pessoal da divindade. O que as pessoas confundem? Que eu acho que vão perguntar para vocês, se vocês abordarem um dia isso, nem sei se é interessante começar com esse conceito para quem está começando a estudar a doutrina, né? Mas, não é impessoal, não é indiferente e não é distante. Eles confundem impessoal com não pessoa. Pessoa somos nós, né? Dentro de uma cultura, enfim, né? Nós somos pessoa. Mas Deus não seria limitado ao conceito de uma pessoa. Em última análise, é isso que se está dizendo, tá? Tranquilo. Quando eu saio dessa questão do Deus pessoal, quando eu saio do dogma, né? Deixo o teísmo e me aproximo da ideia, por exemplo, do deísmo ou do panenteísmo, por exemplo, permite, que o irmão Green trabalhou há muito tempo, a gente acabou não desenvolvendo, não desdobrando muito, mas quando ele traz lá a ideia do Deus cósmico, né? Na realidade, é um Deus responsável, um Deus pelo cosmo, né? No sentido de tudo que existe, mas quando eu falo em cosmo, para o universo, é uma forma de eu conceber o universo como organizado, com ordem e com desordem, né? Mas organizar um universo equilibrado, harmônico, em que há a bondade, a beleza, a justiça, a verdade, ou seja, principalmente, que tem sentido, significado, propósito, ou seja, há uma inteligência por trás, né? O universo, o conjunto de tudo o que existe, né, é apresentado por essa estruturação inteligente, que nós chamaríamos de Deus, que é a ideia do Deus cósmico. Tá? É uma maneira que eu tenho de abordar a divindade. Tá? Você vê que vai evoluindo, vai se transformando a conceituação e vai permitindo que eu alcance compreensões diferentes, né? Num conceito que é tão complexo como a ideia de Deus. Posso, em vez de trabalhar Deus, ou complementando a ideia de Deus, eu posso trabalhar Deus como totalidade.
tá? Se eu imaginar tudo que existe como sistema complexo, o sistema mais complexo é o universo, o conjunto de tudo que existe, mesmo que eu esteja distante de saber o que é tudo que existe, né? Existem partes, que são componentes do sistema, existe todo, que é o conjunto das partes, e há a totalidade, né? Que é quando eu considero tudo em relação, em interação, em integração, desempenhando função, tendo sentido, significado, né? Ou seja, tendo uma unidade funcional de propósitos. Aí eu posso aproximar Deus de totalidade. Posso trabalhar Deus como cósmico, posso trabalhar Deus como totalidade, e aí eu vou conseguindo ampliar o entendimento de Deus. Né? O irmão Grimm trabalhou durante muito tempo, e a gente também trabalhou muito pouco, né? Deus como fundamento do fundamento da vida. Qual que é o significado, né? Ora, eu tenho que primeiro discutir o que é vida, né? Depois eu tenho que discutir o que é fundamento, e depois o que é o fundamento de um fundamento, né? Mais recentemente ele trabalhou o princípio do princípio. Eu tenho que discutir o que é princípio, o que é fundamento, né? Então, o fundamento do que existe, do existente, da realidade, do universo, do cosmos, qual a relação com, por exemplo, um campo básico do universo, um código básico, né? E assim por diante, né? De qualquer forma, né, quando eu trabalho o fundamento do fundamento, sigo um princípio, veja que interessante, o que causa, o que dá início, causa primeiro, o que fundamenta a vida e o seu equilíbrio aqui, como o irmão Leocádio chegou a colocar uma certa vez. Né? Tá, então veja, Deus cósmico, Deus como totalidade, Deus como fundamento do fundamento. Alguma dessas é a resposta definitiva sobre Deus? Não, mas são conceitos que vão permitindo que a gente vá ampliando o entendimento que a gente tenha, tá? Aqui, ó, né, nós temos lá Deus transcendente, né? A doutrina ela deixou de trabalhar a ideia da transcendência? Não, ó. Transcendência é o que se eleva, o que está além, o que ultrapassa, o que supera. É essencial para o processo da evolução do espírito que ele sempre esteja superando o seu ponto de vista e indo além, fazendo meta ponto de vista, né? Com o olhar alongado, a pessoa indo além, ultrapassando sua própria experiência, ou seja, evoluindo, tá? Então, quando eu concebo Deus, transcendência é um conceito que ajuda a entender alguns aspectos da divindade, né? Estrutura fundamental da existência humana, que consiste em projetar-se incessantemente em direção ao futuro, né? Ultrapassando as experiências atualmente vividas, né? Dá para associar com um conceito mais recente do irmão Grimm, por exemplo, da abdução, da retrodução, né? Seria algo que se aproximaria um pouco desse aspecto, né? E a imanência, ela também não esgota Deus. Deus é só imanente? Não, né? Imanência é o que se refere ao que permanece em algo ou alguém. O conceito que eu mais gosto, quando falo em Deus e imanência, é esse aqui, ó. Quando refere-se ao que pertence de forma inseparável à sua essência, ou que surge dela, nesse sentido da imanência, né? Então, a imanência de Deus é a presença, a sua presença em toda a criação, ou seja, na totalidade. Ou a ideia de um Deus interior, né? Eu gosto muito da ideia, ele não está fisicamente presente, né? Mas ele é um vetor, ele sinaliza, né? Como a mim, eu sou um ser contingente, né? Cuja existência depende de uma causa que é externa, que é Deus. Quando eu faço o silêncio interior, quando eu me autoconheço, eu alcanço exatamente por que eu existo, né? Eu fui criado, né? Eu poderia não existir, mas existo. Esse sentido que a ideia de um Deus imanente acaba virando. Não esquecendo, só para não atrapalhar, eu vejo que algumas pessoas pensam assim, Deus imanente em mim. Deus, ele não é imanente a você ou a mim. Ele é imanente à totalidade, tá? Aí fica mais fácil de você conseguir entender. Ele é imanente à totalidade, tá? É um conceito que acaba ajudando e ficando um pouco mais fácil de entender o conceito, tá? E é tão forte que a gente acaba esquecendo, né? Está lá no Novo Testamento, em Paulo, né? Porque nele vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Na realidade, é a afirmação de um Deus imanente, tá? E olha que foi Paulo que inventou a história de Jesus ter morrido para nos salvar, redimir os pecados e tudo mais, né? Veja que interessante. Só para mostrar assim, ó, todo conceito de Deus, ele não se esgota. Todo conceito de Deus, ele está aberto. E todo conceito de Deus tem vantagens e tem desvantagens. E eu acho que vale a pena que a gente vá examinando, né? Ó, se eu pegar Deus imanente, quais são as dificuldades que as pessoas, quando vocês falarem Deus imanente, os coordenados lá, o que eles vão levantar? Primeiro, eles falam com muita clareza que se sentem abandonados, desamparados, não se sentem protegidos, tá?
Não é alguém que afasta os males, não atende às súplicas e aos pedidos. Porque está muito forte, principalmente na nossa cultura católica, a ideia do Deus transcendente, que através da prece, né, vai lá e protege, a prece petitória, ele vai lá e faz a intervenção, né? Ou você fala em imanente, alguns vão para o lado místico, né? Falam em imanente, alguns fazem a recusa da responsabilidade individual, né? Só que ele é um conceito forte que ele exige a reformulação e abandono de alguns conceitos tradicionais que algumas pessoas têm muita dificuldade, ó, né? Não faz sentido falar então no milagre, na graça, no dom, na prece petitória, no sagrado, na intermediação, no pecado, no castigo, etc. Porque, como esse conceito novo, esses conceitos antigos, eles vão caducando. E a pessoa, às vezes, tem dificuldade de abrir mão deles, né? E o outro que eu vejo com muita é perder a ideia de causa e efeito, né? Como eles confundem, quase como se fosse panteísta, né? Eles confundem criação com o criador, a causa com a consequência ou com o efeito, tá? Mas quando você vai avaliar também, ver as vantagens, né? Ó, você vê, sempre tem vantagens e desvantagens, qualquer conceito, seja ele cobre alguns aspectos, algumas características e outras não. Vantagem, ó, aumenta enormemente a responsabilidade do sujeito, tá? Para nós é fundamental porque, ó, é uma explicação coerente do livre-arbítrio, tá? É compatível com o conhecimento da ciência atual, que isso é muito bom, ainda mais para a doutrina que trabalha com urgência, ciência, filosofia e religião, né? A moral, ela passa a não ser algo externo, né? Ela passa a ser o quê? Um compromisso interior, né? E ela permite uma grande, um grande problema teológico é a questão do mal no mundo, né? E a ideia de Deus imanente ajuda a explicar muito essa questão do problema do mal, né? Então, qualquer conceito de Deus vai ter sempre essa abordagem, turma, né? Vantagens e desvantagens, né? Tá. A doutrina, então, ela trabalha só com Deus imanente, só com Deus transcendente? Não, ó. Lembra que há um tempo atrás o irmão Green trouxe lá o conceito da transcensão, né? Então ele soma imanente e transcendente, né? Está em mim como criatura, identifico o Criador ao me conhecer, aprofunda a minha experiência e o meu conhecimento, né? Eu gosto da ideia, de novo, do vetor, né? Tem sentido e tem direção, e o pessoal da física, da matemática, né? Ou no sentido transcendente, ó, ele está nos outros, né? O amor, né? Uma outra pessoa, é uma forma fantástica de eu fazer, né? Eu transcendo a mim mesmo, né? Na sociedade, na natureza, no universo, né? Eu vou além da minha experiência, né? Então, não são aspectos ou abordagens imanentes com aspectos e abordagens transcendentes, tá? Bom, caminhando então aí pro final, né? Então, resumindo assim, puxa, mas então, qual que seria a compreensão, o entendimento da doutrina, tá? É aquela história, é aberto, é complexo, tem várias maneiras de fazer a abordagem. Eu gosto de dividir em 4 pontos, que eu acho que facilita muito, eu vou apresentar aqui para vocês, que eu acho que, enfim, ajuda muito para a gente entender o que a doutrina trabalha sobre Deus, o que é Deus. Seria assim, primeiro, assim, eu chamo de entendimento geral. São pressupostos básicos da doutrina a respeito de Deus. Ó, tá? E eu acho que são esses dois. Ó. Então, Deus é um conceito aberto, construído e evolutivo, através da avaliação crítica de cada um, de cada pessoa, e da cultura na qual ele está imerso, em função dos seus acervos. O acervo da pessoa e o acervo da cultura. Vai refletir sempre o momento que eu estou vivendo, mas sempre esse resultado construído. Ele sempre está em aberto, ele sempre tem que estar em modificação. Por aqueles 3 lá, né? Ampliação do núcleo, abandono, substituição, mosaico, mas ele tem que ser um conceito aberto, né? Cada dia, quando eu acordo, levanto, ó, que conceito de novo de Deus, né? Brincando, né? Mas cada experiência grande, significativa, cada desafio superado, faz com que a gente entenda de forma diferente a vida. E necessariamente o conceito de Deus ele vai ser modificado. E o outro, que eu acho que talvez seja o mais fundamental, é que Deus não é uma teoria, né? Deus não é um exercício de teorização, né? Mas ele é um entendimento que tem que ser profundamente vivenciado, experienciado e sustentado no cotidiano. Eu tenho que expressar no meu pensamento, na minha linguagem, nas minhas ações, no meu cotidiano, esse conceito, esse entendimento de Deus, porque há um compromisso moral, né? Há um compromisso do que é o meu dever em função da compreensão diferenciada que eu tenho de Deus, né? O segundo são os conceitos fundamentais, né? Eu acho que a gente acaba passando pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos,
e às vezes acaba não voltando lá para ler, né? É de uma profundidade imensa, né? Quando pergunta lá o que é Deus, ele responde: é a causa primeira e a inteligência suprema. E isso, assim, é muito profundo e a gente tem desdobrado muito pouco, tá? Então, para nós, que é Deus, causa primeira, inteligência suprema. Mas não adianta repetir sem refletir, porque tem implicações teológicas, tem desdobramentos e tem também complicações conceituais que vale a pena a gente ir discutindo para fazer a superação. Mas isso aqui está presente o tempo todo. Causa primeira, inteligência suprema, e esse eu acho que é o ponto de apoio fundamental do entendimento que a doutrina tem a respeito de Deus, e está lá no Kardec, e ele é extremamente sábio, porque é o começo do Livro dos Espíritos. E a gente tem que trabalhar, discutir, desdobrar, porque é muito rico. E os desdobramentos são, assim, imensos, né? Então, seria a segunda colocação. A terceira, as pessoas ficam, às vezes, angustiadas quando estão começando. Então, eu não tenho um conceito de Deus, então é tudo meio vago, relativo, vai estar sendo mudado e transformado o tempo todo. Não, há um núcleo, né, de entendimento da doutrina sobre Deus, lembra da ideia de núcleo, né, que eu falei? Que ele, para nós, ele não se altera, né? Ou seja, eu divido aqui em dois aspectos, né, para nós. Sempre há esse sentido da unidade indissociável entre a causa primeira, o Criador, se você quiser chamar assim, e tudo o que existe. E o amor, trazido lá por Jesus, não só por ele, mas por vários outros religiosos, é a expressão dessa unidade, né? Há uma essencialidade do pertencimento, unidade indissociável entre todo o existente, em interação, informando e comunicando, e o amor é a expressão dessa unidade. Então, isso para nós não se altera, é um valor universal que está lá presente. E o outro, que eu acho que também não se altera, é que para nós há sempre um sentido, um significado, uma razão, um propósito para a existência, em tudo o que existe, e em cada parte que compõe o todo e na totalidade. Muda, é claro, o entendimento, a interpretação que eu faço de qual que é esse sentido, né? Qual que é esse significado, sem dúvida, mas sempre a gente está atrás desse sentido, dessa razão, desse significado, e vai mudando e alterando na medida que o meu acervo vai se ampliando e eu tenho capacidade de alcançar entendimentos diferenciados. Então, esse núcleo da unidade, do amor que expressa e de sentido e significado, eu acho que ele perdura, apesar de todos os desafios de ir transformando o entendimento por Deus. De tal forma que, voltando lá para aquela apresentação lá de analogias e metáforas antigas, né, que talvez a gente tenha que renovar, né, a doutrina, se você pegar lá os livros do irmão Grimm, as colocações do irmão Leocádio, os livros espíritas e de outros grandes pensadores que não são espíritas, eles estão sempre colocando analogias ou metáforas novas justamente para não deixar que o conceito de Deus seja cristalizado e o tempo todo eu esteja renovando, ressignificando, né? Aqui uns exemplos, né, que a gente trabalhou em parto, um Deus não pessoal. Ele muda, ele detona um montão de coisa, um Deus cósmico, né? Essa é a colocação, Deus é a unidade que se revela todos os dias quando nós procuramos, como colocou o irmão Leocádio, né? Deus não quer obediência, mas consciência. A ideia de um Deus interior. O irmão Grimm trabalhou o Deus interior na década de 90, né? E a gente deixou passar. Depois ele retoma com a ideia do Deus imanente, né? Mas ele trabalhou o Deus interior um tempão e a gente acabou não trabalhando. Deus como dinâmica da vida, Deus como essência da vida, Deus como harmonia do universo, aqui que o irmão Leocádio coloca, Deus como totalidade, como fundamento do fundamento, colocou agora mais recentemente Deus como princípio do existente, Deus imanente, Deus panenteísta, né? E assim por diante. Então, está aberto para novas colocações, analogias e metáforas que permitam explorar entendimentos novos a respeito de Deus, né? Tranquilo? Então, de tal forma, aqui tentando resumir aqui, eu gosto muito desse aqui, Emerite Cor, acabei esquecendo de colocar naquela relação de livros lá que o Rui pediu, tá? Ele tem um livro sobre Deus, ele faz uma evolução histórica. E ele tem uma frase que ele diz assim, né? A pergunta por Deus é o resultado de homens pensantes, né? De pessoas pensantes, que indaguem sobre a causa, sobre o sentido de sua existência e, principalmente, de sua ação no mundo. Tá? Então, eu gosto muito disso porque ajuda a entender um pouco o que é Deus para a doutrina. Tá?
Um outro que eu gosto muito, também, que esqueci de pôr ali na hora, tem um cara que é filósofo, e ele eu acho que é pastor anglicano atualmente, né? Kate Ward. Tem um livro chamado Deus para os Perplexos, tem várias obras muito interessantes, e ele é bem aberto. Ele diz assim, o que é acreditar em Deus? Veja, ele está ressignificando o que é acreditar, ó. Não é fazer o rito externo, mesmo sendo anglicano. Ele diz, ó, acreditar em Deus é, antes de mais nada, o que? Um compromisso. Que compromisso? Prático, né? E ele não se limita à adoção de hipóteses especulativas, né? Veja como é interessante, um compromisso prático, tá? É pensar, né, o que é esse compromisso prático? É pensar na melhor maneira de viver como ser humano e na mais profunda compreensão do mundo em que vivemos. Olha o imenso desafio que ele coloca. Mas é justamente isso, né? Deus é um conceito no limite. Está sempre nos desafiando a fazer mais e melhor e fazermos a transcendência, rompermos os nossos limites, né? Profunda compreensão do mundo e a melhor maneira de viver como ser humano. Tem uma outra muito interessante dele, que eu também gosto muito, que é bem o que ele coloca, né? Apaixonada, né? Em um sentido. Acreditar em Deus é um compromisso. Né? A tradução muda, pode ser entusiasmado, use entusiasmado em vez de apaixonado. Acreditar em Deus é um compromisso, entusiasmado para com a bondade fundamental do ser, ou do existente, da existência. Né? Então, é um compromisso em que eu me empenho, me coloco como pessoa nessa bondade fundamental do existente, da vida. Né? E que o esforço moral, a minha ação concreta, que reflete essa concepção da bondade fundamental do ser, não será em vão. E a bondade será conservada, porque eu sou um agente da construção, da manutenção e da perpetuação dessa bondade, né? Em épocas com dificuldade que a gente está passando, essa afirmação do nosso compromisso como pessoas religiosas, ela vai nessa direção, né? Nós temos que, apesar de todas as dificuldades, tentar sustentar essa bondade fundamental do existente. E eu traduzir, novamente, pensamento, linguagem, ação, comportamento, né, esse meu esforço, consiga traduzir esse conceito de bondade. Né? Então, eu acho que Deus é sempre uma resposta, dentro daquelas características provisórias, etc., etc., sobre de onde vim, a origem, a gênese, né? Sobre o futuro, que é o sentido, o significado da vida, da existência, e a melhor ação coerente com esses entendimentos, que é a ação moral. Né? Como é que eu me comporto? Se eu concebo que eu vim de uma forma, que existe um significado da minha existência, que eu caminho para um certo, um outro momento, né? A minha ação ela tem que ser coerente com esse entendimento que eu alcancei. Esse é o desafio. Quando eu me digo trabalhar com o conceito de Deus, de ser uma pessoa religiosa e assim por diante. Aqui o irmão Green, não. A sua capacidade de síntese, né? Deus é a mais legítima expressão de inteligência e consciência, de amor e harmonia que nos alcança. Ou dele mesmo, encerrando, é o fundamento, Deus, né? É o fundamento da verdade, o suporte da evolução, a dignidade da vida, a força do amor. É a totalidade, mas sem ser corporificado. É, portanto, o princípio que criou e mantém a unidade em todo o cosmos. Na relação crítica do entendimento inteligente do homem, trabalhar a ideia de Deus significa a origem e a gênese. Né? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que de forma contingente eu estou aqui nesse tempo, nesse espaço e além desse espaço e além desse tempo. Né? Então, turma, eu acho que seria isso, tá? Fazendo uma colocação rápida, muito geral, sobre essa questão complexa, né? Fica sempre o desafio de Deus. Eu acho, assim, conceito meu, eu gosto de trabalhar aí com o pessoal, o conceito doutrinário mais importante é o espírito, né? Esse ser inteligente, crítico, com consciência de si mesmo, com capacidade de fazer escolhas que vai determinando sua trajetória. Mas talvez o conceito mais amplo, mais significativo que esse espírito em sua trajetória alcança é a ideia de Deus, que significa a sua existência e que permite que ele enfrente
todas as situações que vêm pela frente. Permite que ele continue ampliando sempre o seu acervo e ampliando sempre o seu legado. Se possível, que esses desafios sejam enfrentados com tranquilidade, no sentido da superação, mas mesmo quando esses desafios parecerem muito grandes, e todos nós já enfrentamos, né? Ou estamos enfrentando, já enfrentamos momentos muito difíceis, que parecia que às vezes a gente não teria força, né? O silêncio interior, o mergulho interior permite que eu alcance a ideia de Deus, né? Do significado da minha existência, esse Deus imanente que me dá condições, e ao mesmo tempo a ideia do Deus transcendente permite que eu estenda a mão e alguém a segure com firmeza e também me dê força para fazer a superação. E desse ponto de vista, com limitação, que permitiu que esse desafio fosse encarado com dificuldade, eu consiga fazer o meta ponto de vista, alcançar um novo entendimento, uma nova perspectiva com mais conhecimento, que me faz encontrar e alcançar novos desafios. E que eles sejam cada vez mais naturalmente enfrentados, com tranquilidade, com curiosidade, né, com interesse de aprender cada vez mais. Né? Muito obrigado a todos, espero que tenha ajudado um pouco a só colocar ali a discussão em pauta. Acho que vale a pena sempre estar discutindo o conceito de Deus, porque eu acho que ele é fundamental. Passei ali alguns livros que eu gosto muito, aquela Evolução do White e outros, se quiser, e se acharem interessante, eu passo esses outros aí que eu citei, para quem quiser dar uma lida e estudar, né? Só acho que cada um tem que ler, tem que estudar o máximo que puder a respeito de Deus. Muito obrigado a todos. Muito bem. Mário, tem aqui um comentário da Cristiane Schwenning. Cada cultura foi representando seu entendimento dentro da sua época vivida. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso. Eu acho que isso, né? Só que o que eu gosto quando a gente estuda Deus é ver que há uma cultura só, que é a cultura humana. E a cultura humana, seja em que espaço geográfico e com que trajetória histórica tiver, ela é uma só. A gente está acostumado a dividir, né? Ocidente, Oriente, né? China, Índia. Mas, na realidade, é o ser humano fazendo a sua caminhada, em busca de encontrar as respostas sobre a vida, né? Aí vai encontrando um Deus pessoal, um Deus imanente, um Deus transcendente, um Nirvana, o Brahman, cada um vai encontrando. Mas eu acho que elas se somam. Ó, se você olhar o Islã, não citei o Islã, ele alcança um conceito de submissão, né? Não no sentido negativo, mas de aceitação da vontade de Deus. A cultura judaica, ela alcançou o conceito de Deus ligado à unidade, um só, né? O cristianismo, o lado positivo, alcançou a ideia de que essa relação é de igualdade, né? Se você pega o budismo, ele alcançou o conceito de autocontrole, de dominar alguns dos seus desejos, né? Veja que interessante. Confúcio, ele colocou que a relação básica é o dever, aquilo que eu devo fazer para o meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, a sociedade, sem se preocupar. Ele trabalhava a ideia de um céu, mas não ligava muito. O compromisso era o dever. Lao Tse, o taoísmo, ele coloca assim, olha, há um funcionamento do que existe e é sábio se você conseguir compreender e se ajustar a esse caminho, que o teu rendimento aumenta. Então, cada cultura, né, ela vai aos poucos somando dentro da ideia do mosaico, né? Cada cultura religiosa alcança e tem aspectos muito positivos e significativos que a gente consegue somar. Não digo somar a parte externa, né, a aparência, a missa, não, né, os festivais, as cores, é bonito, mas não é o núcleo, é o que responde às grandes questões da origem, né? Quais são? A origem do universo, de tudo que existe, a origem da vida no universo, né? A origem da vida consciente, que para nós é o espírito, e a ação concreta, ou seja, a ação moral desse ser consciente, né? Então, na realidade, essas 4 ou 5 grandes questões são as questões essenciais que toda a cultura religiosa em toda a Terra acaba convergindo. Né? Claro, tem características próprias da cultura, valores próprios da cultura, mas tirando e chegando de novo ao núcleo, elas sempre estão respondendo essas 4, 5 questões. A quinta é a ideia de Deus, né? Da causa de tudo, tá? Desses 5. Tranquilo?
Muito bem. O Jair Cardoso, ele faz um comentário aqui, faz uma pergunta. No quadro anterior, isso foi lá no início da apresentação, expressões e metáforas sobre Deus, Jesus o chamou de Pai. A prece que nos deixou começa com Pai Nosso. Se a encarnação de Jesus fosse nos nossos dias, como o chamaria? Não sei, não tenho essa pretensão de saber que palavras ele usaria. Mas você tem que ver de novo a cultura, né? E o contexto, né? Por exemplo, assim, ele sai da estrutura patriarcal, de um pai que manda e é obedecido, por exemplo, e ele caminha para um conceito de pai que interage de forma afetiva, né, com as suas criaturas, com o efeito da sua causa, né? Então, claro, ele ainda usa o conceito de pai, de Abba, por quê? Porque é da cultura, né? Só que ele transforma, ele ressignifica o conceito de pai, né? Quando você vai olhar o Pai Nosso, você não vai abandonar o Pai Nosso, faz parte da cultura cristã, ocidental, etc. Tá? Mas é assim, foi feito num certo momento, num certo entendimento, né? Você vai pôr lá a causa primeira, as pessoas não vão entender, né? Às vezes estão muito distante do contexto cultural. Mas eu acho que a gente, como estudioso, como espírito, tem que perceber que eu tenho que ressignificar. Eu conto o exemplo, não quis contar porque eu já contei tantas vezes, talvez interesse assim. Por exemplo, Deus, ele não é força nesse sentido tradicional, ele não é energia nesse sentido tradicional, né? Tecnicamente não é, você sabe que teologicamente e tal, né? Mas eu conto sempre uma história, desculpe se vocês já ouviram, quando eu era estudante, recém-formado, uma senhora perde o seu filho, acho que era recém-formado, já na parte da pediatria. E a senhora perde o filho, né? E eu, muita dificuldade, eu não sabia direito como consolar. E ela me diz uma coisa que me marcou, né? Ela disse assim, não, doutor, né? Eu me levanto todos os dias, porque Deus é uma força, é uma energia que me faz levantar e cuidar dos meus outros filhos, né? Então, mesmo usando a palavra, assim, que eu diria, Deus não é energia, mas ela alcançou, usando as palavras ali daquele momento, um conceito de Deus, uma profundidade, uma intensidade, que talvez, eu que nunca perdi ninguém tão próximo, talvez não tenha alcançado, né? Mesmo usando o contexto cultural, né? Então, a pessoa diz, Deus te proteja, quando a mãe diz isso para o filho. Ela, na realidade, não está falando de Deus, né? Ela está falando do profundo sentimento que ela tem de carinho por aquela pessoa, né? Vá com Deus, Deus te proteja, fique com Deus. Ela está expressando mais o carinho dela, a vontade, o desejo, a intenção, do que um discurso teológico. E a gente tem que contextualizar, né? Sem nenhuma preocupação. Você sabe que não é o contexto próprio, que você tem condições de alcançar entendimentos novos, mas que para aquela pessoa, naquela circunstância, naquele contexto, tem um significado profundo e, claro, a gente respeita a diversidade, como outros respeitam, né, as limitações dos conceitos e entendimentos que a gente tem hoje de Deus, né? Muito bem. A Ana Célia, ela faz uma colocação e faz uma pergunta. O irmão Grimm, por muito tempo, colocou Deus como fundamento do fundamento da vida. Depois evoluiu para princípio do princípio. Qual a diferença? Olha, é uma confusão grande. A partir de 2018, a gente tem discutido bastante. Mas eu tenho a impressão que, quando ele trabalha lá princípio e fundamento, e começa a dizer que fundamento seria um conceito menor e princípio seria o ideal, na realidade ele está falando da ciência, e está falando da construção do conhecimento em ciência, basicamente, né? O que preocupa o irmão Grimm? Princípio é o que está no começo, e o fundamento é o que está na base, se você for ver de forma etimológica, tá? Princípio é o que começa e a partir daquele ponto se desdobra, e fundamento é o que dá base e sustenta para que alguma coisa cresça ou seja construída. Quando ele começa a trabalhar e separa fundamento de princípio e dá uma conotação negativa a fundamento, é a preocupação dele que fundamento pode dar a impressão de ser algo mais rígido, mais fixo, como se fossem as estacas de um prédio, e mais difíceis de serem removidos. E o que ele quer colocar é que você tem que fazer a revisão do conhecimento
em toda a sua abrangência, inclusive, periodicamente, não que o tempo todo, né? Mas periodicamente você vai fazer a revisão dos princípios e a revisão dos fundamentos, tá? Então, a diferença básica é o que está no começo e o que está na base. Desde que tua abordagem ela não seja dogmatizada, cristalizada, você pode trabalhar os dois, né? O princípio do princípio é alguém que principia ou sustenta o princípio. Fundamento do fundamento é o que fundamenta, o que funda a vida e o existente. Se tua abordagem não for dogmatizada, você estiver aberto para, quando é necessário, fazer a revisão integral, tanto dos teus princípios quanto dos teus fundamentos, tá? Eu acho que é o objetivo do Irmão, né? Tanto que, se quiser, eu passo para o Rui passa para vocês algumas discussões que a gente fez lá quando foi montado o glossário, em que ele volta a trabalhar, né, fundamento do princípio, princípio do fundamento, mostrando que, em relação a Deus, provavelmente não há uma grande alteração. Querem ver um exemplo? Por Euclides, que é 100 depois de Cristo, né? Até o século XVIII, século XIX, por exemplo, a geometria tinha como princípio e fundamento o ponto, a reta e o plano. E ele mal conceituava o ponto, a reta e o plano, né? Lembra lá do Elementos de Euclides, quem já teve a curiosidade de olhar, né? E por 2000 anos, ninguém revisou o princípio ou o fundamento, né? E no século XIX, alguns começaram a revisar, né? E se o princípio não for o ponto, não for a reta, não for o plano, isso deu origem ao que hoje a gente chama de geometrias não euclidianas, com base matemática, que ajudou no desenvolvimento da teoria da relatividade e assim por diante, porque alguém em algum momento teve coragem de ampliar. Mesmo se aplica a lógica do Aristóteles, né, que tem aqueles 3 princípios básicos de 400 a.C., também até bem recentemente, aí algumas pessoas ousaram, e se eu não trabalhar o princípio da não contradição, daí monta uma concepção, né, se eu além dos 3 princípios acrescentar um outro, então eu tenho a coragem necessária de fazer a revisão do princípio ou do fundamento, porque em alguns momentos isso é necessário. E em relação a Deus também é a mesma coisa, tá? Mas eu não me preocuparia muito com a diferença, tá? O princípio que está no começo, parece acaciano, né? E o fundamento é o que está na base. Mas com essa preocupação, não dogmatizar, não considerar como imutável, digamos assim, tá? Então, tá bom, turma. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que a colocação desses pontos ajude a deixar cada vez mais claro esse conceito que é tão importante. O que vale a pena aí, talvez, deixar é que é um conceito que a gente sempre tem que estar conversando, sempre tem que estar discutindo, porque ele é responsável pela sustentação de vários entendimentos, né? Quando eu arejo, renovo o conceito de Deus, todo o restante acaba sendo inovado, né? Se eu mudo o conceito de Deus, muda a questão moral, muda a questão da prece, muda a questão dos comportamentos, as coisas vão sendo alteradas, né? Então, esse compromisso de renovação a respeito de Deus, que eu acho que é o que vale a pena e que fique da conversa que nós tivemos hoje. Muito obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos, Mário. Muito obrigado pela sua disponibilidade na bela palestra. Mário, um grande abraço. Um abraço para todos, turma. Um abração. Obrigado. Um abraço para todos. Tudo de bom. Um abração. Tchau.